Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de alguma coisa que muda a realidade da vida de todos, né? É basicamente a resposta que a gente imprime. E dessa impressão que em nós aparece, a gente fica conhecido, né? Bom, a gente vai falar de uma sabedoria que mudou toda a realidade da, da sabedoria, né? Da acusação, do julgamento e também e também daquilo que faz com que a gente consiga juntar complexos e ser um. A gente vai falar basicamente das forças resultantes, né? Bom, se a gente consegue imprimir algo, esse algo que a gente imprime é sabido que é uma força resultante, né? Tudo que a gente imprime é uma força resultante de um monte de forças, né? Então, na natureza sempre há composições de forças. Assim a gente consegue julgar e discriminar cada uma delas e até mesmo edificar controle sobre essas contas, né? Um exemplo de força resultante são as engrenagens. É, as engrenagens elas formam entre si forças e aí o que acontece? Tudo que forma aqui, ó, vira íntegro, vira um só, né? A gente tem uma integração. E aí, quando a gente soma as forças resultantes, a gente vai ter uma integração vetorial. A gente vai ter um vetor resultante que nos vai dar o resultado, né? Vamos pegar um exemplo básico aqui, ó, né? Na religião católica, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, que chama terço, né? E aí no terço, a gente faz a oração, sai aqui dessa cruz e vai fazendo a oração. Essa cruz, então, ela representa uma engrenagem que vai se ligar na dimensão do seu espírito a partir da sua conta de descontrair a oração para o seu espírito falar. Às vezes o espírito fica inibido, né? Fica descontraído e aí ele precisa de um momento a sós, um momento apropriado para poder falar aquilo com a pessoa certa, aquilo com Deus, por exemplo. Então aqui a gente vai ter várias forças resultantes na dimensão daquilo que a gente chama organismo. Isso aqui é uma chave organológica. Isso aqui é uma peça que integra e essa integração permite forçar resultante, né? Fazer forças resultantes. Isso aqui muda a força resultante do seu organismo. Outra coisa que muda forças resultantes em sistemas
são as engrenagens físicas. A partir de engrenagens, a gente consegue ter energia. Por exemplo, a água na roda a água caindo, uma fonte de água caindo sobre uma roda que a gente chama roda d'água, uma roda que é tecnicamente gerenciada por blocos de madeiras que recebem a água, e dessa água conseguem rodar, né? Essas rodas de água, elas são sistemas simples, né? São engrenagens simples. E aí, vamos tentar achar rodas de água. E aí, nessas engrenagens simples, a gente já tem um controle a partir da queda d'água. Esse é um controle primo. Roda d'água. Achei. Então, quando a gente quer controlar essa força, imagine você que essa queda d'água, ela só tem uma força. E aí, se você quer controlar essa queda d'água, às vezes você tem que amparar um lado do sistema, né? Você tem que mexer em um dos lados, ou na queda d'água, ou na roda girando, né? Se você coloca um resistor, algo que resiste ao movimento da roda, essa roda ela tende a rodar sobre a orientação resistente. Entende? E aí o que acontece? Isso é promover controles sobre sistemas. E é o que a gente o tempo todo está tentando fazer com a nossa realidade. É promover contração inteligente, é promover controle inteligente a partir das integrações de inteligências já deixadas, né? Ou das perguntas inteligentes que esperam respostas inteligentes. Não é mesmo? A gente já vive numa realidade muito desconcentrada pelo processo inteligente do homem em renascimento. O que é esse homem em renascimento? É esse homem acordando sobre a descendência, sobre as heranças de uma natureza que deixou marcas muito facilitadas para os seres humanos, marcas de encaixe precisos. Tudo isso se diz precioso, se diz o ouro, né? O rou para a sua felicidade, corrouro para a sua felicidade, para a sua boa vida, né? Então a gente já vive essa vida inteligente, e para a gente ser grato, a gente já começa inteligente e tenta deixar marcas de inteligência superior. E aí a gente vai pesquisando, vai procurando, porém é muito difícil de achar superação de homens já superados, né? É preciso ser muito humilde e muito corajoso para poder se ousar a isso, né? Porque esse homem já renasceu tanto que ele trabalha em margens de inteligência quase que
extraterrestre, né? Utilizando animais e as suas ciências e as suas domesticações para desatender e acionar conhecimento sobre os seres desafiados por isso, sobre os seres afetados por isso, os afetados. E isso é uma nova prática médica, né? O afetamento, né? A afetação. Por quê? Porque uma vez o homem se dobrou para uma mulher e uma mulher se dobrou para um homem, e aquilo que era para ser romance, que era para ser eterno, virou uma guerra eterna. E essa guerra eterna trouxe um mundo, um universo de preocupações para esse momento, esse casamento. Então, os homens estão se armando e as mulheres estão se armando para para essa guerra. É simples assim. E aí é uma pergunta difícil, principalmente para pessoas que estão navegando nas esperanças de se encontrarem com suas almas gêmeas. Porque essa alma gêmea, ela é um sacrifício. Ela existe sim, só que ela existe a partir de um sacrifício. Você só vai conseguir a alma gêmea e a sua esposa só vai conseguir uma alma gêmea, ou vice-versa, né? Não sei se você é homem ou é mulher. Se vocês treinarem para isso. E treinar a paz hoje em dia é muito difícil. E sempre foi difícil, na verdade. Tanto é que criaram a religião. A religião é uma forma de um casal, um casamento, treinar essa paz. Só que existem muitas pessoas que, de certa forma, não acreditam. Acham que são capazes de treinar a paz por ali acolá. Olha só como que essas pessoas são muito corajosas, porém não são inteligentes. É preciso ser inteligente e corajoso para poder tentar fazer inteligência superior nos dias de hoje. Agora é preciso ser burro para negar uma inteligência que já vem superando há anos a identidade social, né? A marca social. A religião, ela é algo muito superior. Ela é algo muito inteligente. Ela é a tentativa de fazer os casais treinarem essa paz, porque a guerra ela é muito leve mediante aos intemperismos desse casamento. Precisa de muita energia para um casamento sobreviver. Muita, mas muita mesmo. Então você precisa de viver para isso, se sacrificar para isso. Não há outra forma de sobreviver um casamento senão assim. E a igreja sabe. E a igreja tenta conduzir, tenta ajudar. Porque existem igrejas para todos os lados do mundo. E agora, né, começa nesse último século para cá, começa a existir também igrejas de vários tipos. Que essa sim é uma inteligência corajosa. Tipificar a igreja. Por quê?
porque estar no caminho ainda, só que tentar melhorar esse caminho para algumas pessoas que não conseguiram treinar no caminho que já tinha, né? Então, descobertas e apelações, tudo isso trouxe outras realidades, outras forças ou outras formas de ver as forças por novos trabalhos que surgiram, novas tecnologias, novos seres humanos e tendências humanas de crerem, né? Uma vez que o ser humano começou a ficar muito sedentário, começou a surgir pessoas com problemas de sedentarismo e famílias com problemas de sedentarismo. Sedentários dificilmente vão à igreja. E aí a guerra começa a ficar cada vez mais sangrenta, assim, analogicamente falando. Dentro de um lar, filhos começam a assistir violências, homens começam a bater em mulheres, mulheres começam a matar maridos, suicídios, todo tipo de violência dessa guerra, porém, uma guerra esconderijo, uma guerra nuclear, ou seja, dentro de casa. Só que essa guerra dentro de casa vai para a escola, vai para o trabalho, vai para as compras, e aí emite suas opiniões, emite seus medos, emite seus lamentos. Quando pensa que não, a maçã podre começa a apodrecer todas as maçãs boas. Bom, como que a gente vai resistir a isso, né? Como que a gente vai fazer um convite para que essas novas famílias, esses novos casamentos, essas novas pessoas consigam ir na igreja e treinar a paz, treinar a força da união, treinar a disposição para isso, o sacrifício? Como? Como a gente vai fazer convites para pessoas, vamos dizer, sedentárias ou com alguma prejudicação, por exemplo, socioeconômica, estudantil, com algum complexo, né? com traumas. Como a gente vai fazer convite para essas pessoas? Dificilmente, né? Só que aí nasce novas formas de religiar. Graças a Deus e graças aos amores das pessoas humanas. Isso é muito inteligente. Isso é uma ajuda. Não ajuda só essas pessoas, mas ajuda o mundo inteiro. Então, muito perigoso você contrair aquilo que a gente chama de preconceito sobre as religiões, né? Porque elas são tentativas de convidar os seres a salvarem suas famílias. Porque sem paz é só guerra. E a gente tá crescendo em progressão geométrica em guerra nesse mundo já há anos. Guerras de todos os tipos. A gente tem choro e lágrimas de todos os tipos. Pragas de todos os tipos.
Todos os fins do tempo já estão entre nós e já estão amordaçando os seres há anos. Porém, nós utilizamos da ignorância e da adaptação de um organismo para essas sensações e utilizamos para cegar toda essa terrorismo, todo esse terrorismo. E aí, quando a gente abre os olhos, ou o Espírito Santo, Deus abre os nossos olhos, nos permite ver, já às vezes acaba com medo de ver a realidade, né? Bom, então a guerra, ela só nasce do descontrole emocional, do descontrole virtual, do descontrole imaterial, do descontrole lógico, do descontrole dispositivo emocional, descontrole afetivo. Todo o descontrole leva o ser humano à guerra. Todo descontrole. E para controlar esse descontrole, antes de atacar a si mesmo na imagem da sua esposa ou do seu marido, na imagem do seu filho ou do seu amigo ou da sua mãe ou de alguém semelhante a você, você tem a inteligência para utilizar uma força intermediadora e mudar a sua vida, seu ataque, sua força resultante. E é isso que a gente vai aprender. Olha o que a física ensina, né? Mas a física, ela tenta desmontar você sobre a sua realidade mesmo. Você tem duas mãos. Então, antes de atacar, você consegue fazer assim. Opa! Antes de falar, você pode... Antes de... você pode... Antes de olhar do jeito que você está olhando, você pode... Você pode mudar a verdade momentânea que você assente. Porque você tem forças resultantes. Você tem como utilizar novas forças ou mudar o vetor dessa força que faz você sentir talvez mal. Entende? Então esse mal, ele pode se transformar num bem. Basta você mudar essa força resultante. Então vamos aprender essa força resultante na física. Vejam só, antes a gente tem essa imagem aqui que ilustra bem, ó. Aqui a gente consegue ter o tempo nas nossas mãos, porque a gente tem engrenagens, ó, que correm diferente. E aí elas conseguem administrar aquilo que a gente chama de tempo. Hora, minuto e segundo. Esse ponteiro, esse triângulo que nos indica precisamente e nos ajuda a marcar, né, sobre essa precisão que caminha por todos nós. Aqui é um exemplo da roda d'água. Tá vendo? A queda d'água faz a roda se movimentar. Se a gente colocar
algo aqui que resiste a isso, essa força da água vai ser transmitida para esse algo. E aí a gente vai modificar, a gente vai conseguir colocar um controle aqui, modular essa força. Vamos lá. A gente adquire isso treinando. Por isso que as pessoas vão na igreja para treinar a paz. Treinar a paz é treinar o controle da força resultante. Isso é treinar a paz. Ok? Bom. Por quê? Porque força, mesmo que você seja um estudante muito exemplar, você consegue transbordar essa palavra para um reflexo comutativo, né? Força. O que é força? Força é qualquer coisa que faz a gente gastar energia. Força é você levantar, né? Vai ver você tá agachado aqui assim, né? Força é você levantar, isso aqui é força. Tudo que você faz é força. Só que o objetivo dessa força consegue elevar o resultado para antecedendo, fazendo antecessões para o objetivo. Então você intercede o resultado operando na força para gerar ou para ir ao objetivo com mais graça, com mais paz, ok? Isso é treinar, é você interceder no resultado. Vamos lá, e a gente faz isso fazendo orações. Só que a gente tem orações de todo tipo. Oração é comunicação. Então existe de todo tipo, né? De todo tipo existe essa comunicação. Oração. Então vamos lá, vamos aprender. A força resultante equivale a todas as forças que atuam em um corpo. Então, ó, essa força resultante é como se a gente tirasse uma foto de um instante. E aí essa foto a gente consegue um resultado. A imagem tem o resultado. O resultado dessa imagem é o quê? A soma de todas as forças. Nesse feixe. Sobre o filme fotográfico. Só que nesse caso, o feixe é a natureza. A gente tem a natureza, a Nath, e você. Então a Nath e você. Então o filme é você. Então o feixe é a natureza e o filme é você, né? De certa forma, nesse trabalho de ver, né? Então olha aqui, ó. A você aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que isso acontece? Acontece que acontece que existe um feixe que chega aqui, ó, e bate nessa parede aqui, ó. Ao bater, ele desvia para cá, faz isso aqui e volta. Só que quando volta,
ele pode voltar e sair, ou ele pode voltar a bater de novo, ó. E aí ele vem e bate mais para cá e faz uma oração aqui, ó. Entende? O que que isso quer dizer? Quer dizer o sim ou o não. E quer dizer o controle. O controle de entrada. O que que isso tem a ver com o resultante? Porque a gente faz resultante assim, né? A natureza, ela tá entrando, né? E aqui é você, ó. Né? Então esse aqui é você e esse aqui representa a natureza. E aí a natureza tá entrando. A natureza entrando, ela vai bater em algum lugar, né? E aí ela vai voltar, ela vai bater e vai fazer uma edificação em você. E aí, se a gente quiser saber qual que é a edificação da natureza, o que que ela contrai em você, a gente vai precisar de discriminar. Que natureza é essa? E que sentido é esse no organismo? É claro que a gente tem que pegar um número grande de organismos para ter uma segurança. Mas geralmente é assim que faz. A gente faz essas contas de sensação. E sensação, para quem não entendeu, é você manter esse pulso em controle, né? Tá vendo? A gente sempre tem um movimento que tenta tendenciar um preenchimento. Isso aqui, ó, representa resultante ou fotografia. Isso aqui é como se fosse as linhas de energia preenchendo um filme ou preenchendo você. Tá. Então, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, tanto em intensidade quanto em direção e sentido. Ela é uma ação imaginária que substitui todas as outras forças, produzindo o mesmo efeito. Então a gente vai ter um universo de forças para uma forçona, né? E a gente tem, ó, um cacho de forças que vai se transformar em uma forçona. Hum, em um corpo onde atuam as forças, para vocês entenderem, a física ela é muito limitada. Por quê? Porque em escalas de eventos acontecendo, ela separa, é, ela separa um. Né? Então, de várias forças que acontecem, significando um posicionamento dessa escala em um corpo, ela escala uma tensão de força. Por exemplo, atrito. A gente tem muitos atritos, só que a gente vê o atrito como um só, né? Então, o comum só. Por exemplo, aqui a gente tem a força peso. Então, de todas as forças pesos que estão atuando,
né? A gente desescala V uma só, uma comum, e assim sucessivamente. Atrito, peso, elástica. Então a física ela tem essas limitações, porém ela consegue ser elegante e eficiente nisso. Ela é uma ação imaginária que substitui todas as outras forças, produzindo o mesmo efeito. Em um corpo onde atuam as forças F1, F2, F3, a resultante das forças é igual a... Então aqui ficou muito fácil, né? Se a gente tem a força F1, F2 e F3, a soma a força resultante vai ser F1 mais F2 mais F3. Lembrando que essas forças elas têm direção, modo e sentido, né? Assim, as forças resultantes é a soma das forças aplicadas ao corpo e seu estado estar parado ou em movimento é efeito da força resultante. Exatamente. Portanto, não se trata de mais uma força produzida por um agente externo, como um puxão ou empurrão, mas sim do efeito já produzido pelas forças. Então, o que a gente vai ver é o efeito, é a reação. Então, isso, força resultante é a reação das ações AC1, AC2 e AC3. Só que essas três ações acontecem no mesmo tempo. Só que elas têm um modo diferente, né? Modo, por exemplo, às vezes a força 1 ela tá para cá, a F2 ela tá para cá e elas se anulam e o resultado fica sendo a F3. E aí a gente tem geralmente muito disso acontece, né, no organismo. A gente tem equilíbrios que ocasionam cancelamentos, né? Toda força é uma grandeza vetorial, ou seja, possui valor, intensidade e módulo. Vamos lá. Grandeza vetorial. Possui grandeza, possui intensidade e módulo. Tem a intensidade, valor e módulo, ou seja, sentido. Ao somarmos as forças que atuam no corpo, devemos considerar não só seus valores, mas também suas direções e os sentidos. Há duas formas de encontrarmos a força resultante: pela soma vetorial das forças individuais ou pela segunda lei de Newton. A gente tem também, além da soma das forças, né? A gente pode encontrar pela segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é proporcional à aceleração produzida por ela. Então, a força resultante é proporcional à
aceleração produzida. Por ela. Por ela quem? Pela força resultante. Tanto a força resultante quanto a aceleração possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, possuem mesma direção e sentido. Então, quando o camarada sai de um ponto, você tá andando aqui, ó, e aí tem um cara parado aqui, ó. E aí quando você chega do lado dele andando e ele começa a andar, ele entra em ele mexe com a sua força resultante. A aceleração e o módulo são o mesmo, né? Mesma direção e mesmo sentido. Você consegue formar uma força resultante. Matematicamente, a força resultante é, conforme a segunda lei de Newton, o produto entre a massa do corpo e a sua aceleração. Então, vou pegar aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ó. Já que a aceleração ela tem o mesmo módulo e sentido da força resultante, calculando a massa vezes a aceleração, a gente consegue ter a força resultante. Massa quilogramas, metros por segundo, que a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado, e aqui é quilogramas, e a força resultante é Newton. Exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Um corpo com massa de 5 kg cai de uma janela do terceiro andar de um prédio. A gente tem um prédio, né? Aqui, ó. Aqui é a portaria. E aqui desse terceiro andar, né? A gente tá com a varandinha aqui, belezinha. Cai um objeto, ó, de 5 kg. Cai um objeto de 5 kg. Este corpo se mantém com aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. A sua aceleração é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade, a direção e o sentido da força que produz o movimento? Ó. Qual a intensidade, direção, sentido da força que produz o movimento? Da força. Então, uma força está sendo ocasionada para baixo aqui, né? Bom, vamos ver aqui. Ó. O movimento se mantém na direção vertical com sentido apontado para o centro da Terra. Então, direção vertical, sentido para o centro da Terra. E a intensidade. A força que age sobre o corpo
é a força da gravidade. A gente tem a força da gravidade aqui, ó. Gravidade. Desprezando a resistência do ar, a gravidade é a única força que atua no movimento, sendo a força resultante. A intensidade da força pode ser calculada pela segunda lei de Newton. Então, a força, a gente já sabe, ó. A força, a única força que atua nesse corpo é a força da gravidade. Já a intensidade da força, que é a força resultante, vai depender dessa variável aqui, ó. O que que a gente vai fazer então? A força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. A massa vai ser os 5 kg, né? A força resultante vai ser dada em Newton, quilogramas vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é igual a Newton, né? Então 5 vezes 9,81 vai ser 49,05. 49,05 newtons. Essa é a intensidade dessa força, da força desse objeto caindo do terceiro andar. Cálculo da força resultante pela soma vetorial. Então, ó, calcular a força resultante pela soma vetorial. Soma vetorial. Soma vetorial. As setinhas. Setinhas demanda obediência, né? Então, se você é muito obediente, você vai resplandecer brilho. Por quê? Você vai fazer, ó, você vai permanecer obediente. Você não vai sair da obediência, né? Você vai permanecer obediente. Você vai ter uma imagem com mais definição. Vamos lá. As direções e os sentidos nos indicam quais operações devemos realizar a fim de determinar a força resultante. Primeira coisa, as direções e sentidos. Vão indicar se as operações. Por exemplo, se é para cá é mais, se é para cá é menos. Se as forças atuam com a mesma direção e o mesmo sentido, elas devem ser somadas. Ó, mesma direção e mesmo sentido, faz o quê? Soma. Se então na mesma direção, se estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, devem se subtrair. Então, se está na mesma direção e sentido oposto, né?
faz a diferença. Vamos fazer diferença ou vamos somar? As setas são os vetores que representam as forças. Isso aqui é legal porque acontece muito em comunicação. Só que a comunicação ela mostra isso a partir da fala projétil e dos tons de voz. As setas são os vetores que representam as forças. A mesma direção e o mesmo sentido, os módulos são somados. Aqui a gente tem 2 newtons, 4 newtons, vai ser 6 newtons a força resultante. Agora, quando a gente tem sentidos opostos, aqui, ó, os módulos são subtraídos. Vai calcular a diferença. A gente tem o 2 menos 4, a gente vai ter menos 2, que vai ser indicado pelo módulo contrário. O sinal negativo se refere ao sentido. Então, nessa questão, ó, o sinal refere-se ao sentido que é oposto ao referencial. Então, esse aqui é o referencial. E aí, o sentido para cá é referencial. Agora, para cá, a gente utiliza o negativo na imagem, por exemplo, das forças. Por que não está arredando? Porque as forças nessa matéria de atrito, por exemplo, são maiores do que as forças aplicadas nesse objeto, né? Força peso, por exemplo. E aí a gente vai ter o sinal de menos indicando que o quanto falta para a força peso arredar, por exemplo, essa caixa. Soma de vetores perpendiculares. Então, vetores não são somente para a direita e para a esquerda, né? Direita e esquerda. Vetores são para baixo, para cima, entrando, saindo. Então, vetores estão para todos os lados. Soma vetorial perpendiculares. (90°). Caso duas forças perpendiculares atuem em um corpo, seu módulo é determinado pelo teorema de Pitágoras. Então, você tem perpendicular, né? Ou seja, desse ponto está saindo para cá e desse ponto está saindo para cá. Você tem como somar as duas, calculando Pitágoras. A força resultante vai ser a tangente. A força resultante vai ser igual a raiz quadrada de... porque esse aqui é fx, esse é fy. Fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. A hipotenusa aqui é a força resultante.
E aí esse teorema de Pitágoras, você pode pensar assim, ó. Vamos dar um abraço? Vendo? Aqui, ó. Força resultante vai ser aqui, ó. Isso aqui, ó, representa a força, né? A gravidade. Ou seja, é como se a pessoa tivesse montado aqui, tivesse montado uma mesa aqui, ó, né? Tá vendo? Doideira? Como se fosse um pássaro mesmo, né? E aqui a gente tem as linhas de força, ó, contrárias, que equilibram a pessoa, no sentido dela, né? Do campo da pessoa. É uma coisa muito doida. Isso aqui são sentimentos, né? São sentidos em acesso no organismo. São sentidos de pressão. E aqui são tudo seringas. Ahn, Agora, forças oblíquas. As forças oblíquas são forças em que suas direções realizam um certo ângulo entre si, que difira de 90 graus. Quando forças oblíquas atuam sobre o corpo, determinamos seu módulo, sua direção e seu sentido pela regra do paralelogramo. Então você vai ter, por exemplo, aqui, ó. A gente tem duas forças perpendiculares, porém aqui, ó, não deu 90 graus. É inferior a 90 graus. É diferente, né? Diferente de 90 graus. O ângulo é diferente de 90 graus. Quando forças oblíquas atuam sobre o corpo, determinando-nos o seu módulo, suas direções e seu sentido pela regra do paralelogramo. A gente vai utilizar a regra do paralelograma. Para achar a sua direção, módulo e sentido. Para determinar a direção e sentido, traçamos retas paralelas a cada vetor de força. Aqui, ó. Uma reta paralela aqui e uma reta paralela aqui. Como as linhas pontilhadas na figura. Ai. O vetor resultante começa no ponto de atuação das forças e termina na interseção das linhas paralelas. Então vai começar aqui e vai terminar aqui, ó.
Neste caso, o módulo é dado por... Então, o módulo vai ser igual a força resultante é igual a... O que é FB e aqui é FA, né? FB e FA. Vai ser FA ao quadrado mais FB ao quadrado. Mais 2 vezes FA vezes FB. Vezes FB. Vezes cosseno do ângulo. Cosseno desse cara aqui. Essa vai ser a força resultante. A gente vai precisar de saber uma variável, duas e três, né? Preciso de saber somente três variáveis para encontrar o módulo da força resultante. Quando as forças são oblíquas. Força oblíqua é a seguinte, ó. Você tem aqui, e às vezes você tem uma força que está vindo por cá, ó, né? Que não está reta. Não vai fazer... Ó, tá entrando por cá, cá, vendo? Vários tipos de força. Isso aqui é uma dimensão de cálculo disso. Essas forças oblíquas. E agora, por fim, força resultante zero ou nula. Quando a força resultante é zero ou nula. Após as forças serem somadas, em muitos casos a força resultante é nula, ou seja, seu módulo valor é zero. Nestes casos existem duas possibilidades. Quando a força resultante igual a zero. O corpo pode estar parado. Este estado recebe o nome de equilíbrio estático. É porque nenhum corpo está parado no universo. Somente a gente somente assume que está parado por análise referencial estático, né? Pode ser uma parte, né, desse sistema. Ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. O corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, conhecido como equilíbrio dinâmico. Neste caso, o movimento se dá por inércia e não pela ação das forças. Então, o movimento se dá por inércia não pela atuação das forças, né? Porque não tem nenhuma força atuando pelo movimento.
E o corpo está em movimento é por inércia, por causa da primeira lei de Newton, né? Um corpo em movimento tende a estar em movimento até que algo é, algo retire esse movimento, né? Algo intercepte esse movimento, algo faça resistir o movimento. E aí esse corpo chega a entrar no equilíbrio estático. Bom, isso é uma parte da física muito importante. E lembrando do comecinho do vídeo, né? Para tudo a gente tem isso, né? Até porque nós temos braços e pernas, que são engrenagens orgânicas. Engrenagens orgânicas são interpretadas pelo cérebro e conseguem ser contadas e descontraídas por resolução referencial, objetivo, né? E até mesmo se a gente fala, quando a gente fala, a gente utiliza cargas que poderiam estar indo para esses membros, né? Então, toda vez que a gente mexe alguma coisa ou faz algum movimento, a gente gasta cargas que poderiam estar indo para outros membros. E tudo isso tem a sua força resultante. E essa força resultante dentro do organismo, ela modula aquele estresse celular, né? Aquele gasto energético chamado de metabolismo celular. A gente está processando muito, fazendo muito movimento, a gente aumenta a taxa metabólica, né? Maior consumo de oxigênio e o nosso corpo ele assume módulo, força e sentido diferentes a esses dentro desses instantes. Só que a gente salta instantes nessa quantificação de processamentos porque a gente sempre tem um objetivo, um referencial. E aí isso faz todo sentido. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!